Saiu a notícia que faz a torcida do São Paulo pular de alegria. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre novidades, mais novidades para o jogo de segunda-feira na estreia do Paulistão. Luciano reserva no jogo de amanhã contra o Flamengo. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo e vamos começar falando sobre Copinha, né? Porque Copinha, o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Botafogo, né, tá uma coisa aí ligada à outra, né, irmão? É uma bola de neve, uma loucura. Vamos lá. Hoje tem aí as quartas de finais da Copinha, São Paulo e Cruzeiro, lá em Jaú, né, onde é a casa do São Paulo nessa Copinha de 2025. Jogo 8h30 da noite, com transmissão da Cazé TV. Jogo duríssimo, né, cara? O Cruzeiro é um dos melhores times aí, né, dessas quartas de finais, um dos melhores times da Copinha. Então, irmão, é um jogo, irmão, parelho, duríssimo. Aí vai ser um jogo muito equilibrado, provavelmente, né? A gente sabe o que vai acontecer no jogo, mas teoricamente vai ser um jogo bem equilibrado aí e bem difícil, como foi contra o Fluminense, né? Acho até que o time do Cruzeiro, pelo que eu vi, é melhor que o do Fluminense. Então, a molecada vai ter aí, né, um jogo bastante difícil. Lembrando que, tá? Pro jogo de hoje ainda contra o Cruzeiro, a molecada vai estar disponível para jogar, mesmo eles indo pro jogo contra o Botafogo na segunda, tá? Então o Rian Francisco vai jogar, o Hugo, né? Todo mundo que vem jogar na Copinha vai ser mantido para esse jogo contra o Cruzeiro. A dúvida mesmo que fica é, se o São Paulo passar, né, para semifinal, se os garotos vão jogar ou não, porque acabou o jogo contra o Cruzeiro, irmão. Vão descansar domingo e segunda-feira vão estar, né, todo mundo em Ribeirão Preto para a estreia do São Paulo no Paulistão. Aí que fica, se passar para a semifinal, eles vão jogar no dia seguinte, né, porque a semifinal é na terça, o jogo com o Botafogo é na segunda. Então, essa é a única dúvida que a gente tem aí, porque hoje vai todo mundo jogar, tá bom? Olha aí, rapaziada, segundo o Gabriel Sá, tá? Os jogadores que vão subir da Copinha para o jogo de segunda-feira contra o Botafogo na estreia do Paulistão. Os jogadores que vão subir vão ser João Pedro, goleiro, né, que foi o principal protagonista da classificação do São Paulo contra o Fluminense. João Pedro, goleiro. Negruti, Hugo e Bezerra, 3 volantes, tá? Ferreira, Matheus Alves e o Luca, que são os meias, e o Rian Francisco tá como atacante, tá? Então vão ser os jogadores que vão subir aí, né, para o jogo contra o Botafogo na próxima segunda-feira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, tá? Aí vão sair da Copinha para poder jogar esse jogo contra o time do Botafogo, né? Aí evidentemente o São Paulo passa para a semifinal, e se esses garotos não jogarem, evidentemente que vai enfraquecer absurdamente o time do São Paulo, né? Mas a gente tem que ver se eles vão jogar semi ou não, caso o São Paulo aí avance, tá? Pra gente emendar um assunto aí já no outro, o que acontece? O São Paulo, o planejamento era o seguinte: vai mandar o Maxi Cubeiras e mais 10 jogadores que os jogadores já vieram, né? Já viajaram aí pro Brasil. E era o Maxi Cubeiras, que vai ser o técnico, né, contra o Botafogo, mais 10 jogadores. Então, os 10 jogadores que viriam nos Estados Unidos é os 10 que iriam entrar em campo, mais o Rian Francisco, que a gente já comentou que ele vai ser titular. Só que o Luiz Gustavo se machucou, o Bobadilha ficou nos Estados Unidos, então só voltaram 9 jogadores, né, aí pro Brasil. Então, significa que 2 garotos da Copinha vão ser titulares no jogo. Um é o Rian, que a gente já sabe, e fica a dúvida: Hugo ou Negruti que vai ser o titular? Segundo o Alexander Vieira, o volante Hugo deve ser titular contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Gabriel Sá colocou que os volantes que vão pro jogo, né, é o Negruti, o Hugo e o Bezerra. E segundo o Alexander Vieira, o titular que vai começar o jogo deve ser aí o Hugo, tá? A princípio, eu imaginava que o Negruti ia ser o titular. Por quê, Gabriel? Porque o Negruti, ele já subiu já algumas vezes profissional, né? Sobe e desce. Ele já fez a estreia dele, nesse ele tem uns 3, 4 jogos aí pelo profissional do São Paulo, né? Ele teve um jogo no ano de 2023, que acho que foi o ano que ele estreou, né? Que ele jogou contra o Flamengo no Maracanã, com o Dorival deu chance pra ele, né? Então, ele tem uma, como é que eu posso falar, cara? Já uma mini experiência, podemos dizer assim, já no profissional, coisa que o Hugo ainda não tem. Então eu esperava que o Negruti fosse o titular, mas segundo o Alexandre Vieira, o Hugo então deve começar aí entre os 11 titulares, né? Aí é os 9 que vieram dos Estados Unidos, mais o Rian e o Hugo para essa estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. É uma loucura, né? É uma bola de neve, né? Copinha misturado com pré-temporada dos Estados Unidos, com o Paulistão. Não, é uma salada, um negócio assim, simplesmente inacreditável. Aí às vezes fica até confuso para entender, porque realmente é uma loucura, né, cara? A palavra é essa, é literalmente uma loucura.
bom? O que acontece? Hoje foi mais um dia de treino, tá? O São Paulo fez aí o seu último treino e encerrou a preparação aí para o segundo e último jogo aí da pré-temporada nos Estados Unidos amanhã contra a equipe do Flamengo, tá? Temos aqui algumas curiosidades. Primeiro, antes da gente ir para elas, vamos falar sobre o time aí que treinou hoje, né? Os 11 que treinou e que deve começar o jogo amanhã como titular, tá? Já começa, tá? Formação do Marcelo Braga do GE, com o Luciano no banco, tá? Ele deve ser reserva amanhã contra o Flamengo. O time titular que deve iniciar deve ser Jandrei no gol, Igor Vinícius na direita, Juan Tressoldi e Alan Franco na zaga. E o Enzo Dias fechando o sistema defensivo do São Paulo. Alisson e Pablo Maia como titulares. E aí que tá, na frente, um quarteto com Lucas Moura, Oscar, Ferreira e Caleri, tá? Então, esses 11 que eu citei para vocês que devem iniciar amanhã contra o Flamengo. Esses 11 treinaram hoje pela manhã e enfrentaram um time com o Luciano, Eric, Marcos Antônio, Bobadilha, Patrick Lanza, Igão, André Silva e o Leandro, que foi o goleiro. Só que só tem 8 jogadores, né? E sabe quem que completou aí esse time, né? Porque só tem 8 jogadores, mas faltavam 3 ainda, né, para fazer aquele 11 aí contra 11. Olha só. Com 8 reservas, quem completou o treino, tá? Foi o Milton Cruz, tá? O Carlos Grueso, né, que é da comissão do Zubeldia, e o preparador de goleiros Otávio Oli, tá? Então foram esses 8 jogadores que treinaram, né? Mais o Milton Cruz, o Carlos Grueso e o preparador de goleiro Otávio Oli, né? Então, os 11 que eu falei pra vocês que devem começar amanhã, enfrentaram esses 8 reservas, mais 3 aí, né, que foi o Milton Cruz, preparador de goleiro, e o Grueso, porque não tinha jogador para completar o treino, né? Então teve que improvisar e botar preparador, gente da comissão técnica, uma loucura, né, cara? Um negócio simplesmente incrível aí. E esses 8 reservas vão ser, né, os 8 reservas que vão começar amanhã no banco, que vai ser a opção para entrar na segunda etapa. O Luiz Gustavo já comentou que ele tá machucado, vai ficar aí, né, mais de um mês fora, 30 dias a 40 dias, foi a informação com o GE que ele vai ficar de fora. O Yang teve aí, né, uma torção no pé no treino de ontem. E a gente não sabe se ele vai pro jogo aí ou não, né? Então, o Leandro, né, deve ficar no banco aí, sendo reserva do Jandrei. E o Rafael viajou para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. É uma loucura, como a gente comentou com vocês, né, cara? Tudo uma loucura aí, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre dívidas do São Paulo com o elenco, tá? Aí, informação do Globoesporte.com. A diretoria do São Paulo pretende zerar os débitos que tem com os jogadores do elenco em relação a 2024 até o fim do mês de janeiro, tá? Então o São Paulo tem dívidas aí em relação ao fim do ano passado e quer pagar essas dívidas até o fim desse mês de janeiro. Segundo a apuração do GE, o acerto que falta é o da premiação acordada pela performance esportiva alcançada no Campeonato Brasileiro, que faz 6ª colocação, tem premiação para ficar em 6º lugar, isso aí eu não sabia não, né? E também tem valores relativos aos direitos de imagem do mês de dezembro, tá? Então o São Paulo deve para os jogadores aí os direitos de imagem de dezembro e também a premiação aí do Campeonato Brasileiro, que eu nem sabia que existia, né? Tem premiação para campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, né? Mas para ficar em 6º lugar, eu não sabia que existia premiação aí para isso não, né? E essas são as dívidas que o São Paulo tem com o elenco, né? Premiação e ainda os direitos de imagem do último mês aí de dezembro, tá? Olha só como é que é a forma da diretoria do São Paulo trabalhar. Isso aqui eu acho que é incrível. Segundo o São Paulo, funciona da seguinte forma. Em dezembro, a diretoria zerou os valores relativos aos direitos de imagem do mês de novembro. Agora, nesse mês de janeiro, pagará o dinheiro dos atletas equivalente ao mês de dezembro. Eles trabalham desse jeito aí, né? Eles trabalham em dezembro, paga o direito de imagem de novembro e em janeiro paga o direito de imagem de dezembro, né? Aí por aí vai, né? O direito de imagem de janeiro paga em fevereiro, e é de jeito, né? Sai pagando no mês seguinte, sempre atrasando um mês aí, né? E é assim que a diretoria do São Paulo trabalha, né? Enfim, o Belmonte já tem uma vez falando que isso era normal, né? Enfim, eu não acho nada normal isso, não se atrasar um mês do direito de imagem do jogador, mas enfim, a forma que eles trabalham é aí, né? Para poder pagar esses valores, o São Paulo espera receber até o fim desse mês um valor de cerca de 15 milhões de reais das vindas de Wellington Rato ao Vitória, Michel Araújo ao Bahia
e também ao valor do empréstimo de Nestor ao mesmo tricolor baiano, né? Então, ainda esse mês de janeiro, o São Paulo deve receber aí 15 milhões de reais, né? Pela negociação desses 3 jogadores, esses 15 milhões de reais, né? Esse dinheiro que o São Paulo vai pegar e vai pagar aí a premiação do brasileiro para os jogadores e também os direitos de imagem do mês de dezembro, né? Então, você vai estar aguardando só, né, receber essa grana para poder ir pagar os jogadores, né? Enfim, tem que pagar isso logo, cara. Né? O ideal seria pagar, né, pô, mês de dezembro paga em dezembro, janeiro, deixar tudo em dia, tudo bonitinho, certinho, né? Pagar em dia ali até pra você ter credibilidade, mas, né, enfim, não é assim que o São Paulo trabalha, até porque tem problema também de fluxo de caixa, né? Enfim, a questão financeira do São Paulo, nessa gestão a gente tá vendo que é bastante ruim, aí, né? Isso aí não é nenhuma novidade, não é de hoje, né, que a gente vem vendo isso aí, tá bom? Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje, né, no treino do São Paulo e Orlando, o último treino aí, antes do jogo contra a equipe do Flamengo, o Alan Franco, tá, deu entrevista lá pro GE, né, ele que vai jogar amanhã, né, começa amanhã contra o Flamengo, e tá aí, ó. Com a chegada do lateral esquerdo Enzo Dias, o número de jogadores argentinos do São Paulo chegou a 4. Caleri, Santilongo, além do Enzo Dias, e o técnico Luiz Zubeldia. Nós tá faltando alguém aqui, não tá não? Acho que tem mais, mas enfim. O Alan Franco falou o seguinte sobre os argentinos, além do Alan Franco, evidentemente, né? O Alan Franco falou o seguinte sobre a convivência com os argentinos, abre aspas. Agora na pré-temporada, no hotel, a gente se encontra sempre no quarto, bebe o mate, escuta a música, pra nós é muito bom. Vem argentinos e a gente fica ainda melhor, fecha aspas aí para o Alan Franco falando sobre os argentinos aí do elenco tricolor, né? E o Enzo Dias foi o último aí a chegar, tá? Falando em argentino, tá? O Alan Franco falou sobre convocação para a seleção da Argentina, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas. É um sonho, mas vou trabalhar muito, fazer o meu melhor, superar a temporada passar. E se eu tiver oportunidade, se Deus quiser, é um sonho que eu ainda tenho que cumprir. Então é trabalhar duro para que em algum momento chegue essa oportunidade para estar preparado, fecha aspas para o Alan Franco falando sobre ser convocado aí para a seleção da Argentina, né? Enfim, eu não vou lembrar de cabeça agora quem são os zagueiros da Argentina, mas cara, a Argentina tem muito jogador, né, cara? Boa parte do time da Argentina joga na Europa, né, cara? Tem uns caras que jogam na Europa, jogam nas principais ligas do mundo, nos principais times do mundo, então fica muito difícil jogadores que jogam na América do Sul, né, no Brasil, na própria Argentina, ser convocado aí para a seleção, porque o nível, cara, é bem alto, né, já que a maioria dos jogadores são jogadores aí que são europeus, né, que jogam no principal centro ali, então fica bastante difícil, mas, cara, ele tá jogando muito no São Paulo, né, por muito, e isso é o mais importante. Falando do São Paulo, vamos falar sobre uma baita de notícia, que é a notícia que faz a torcida do São Paulo pular de alegria. Tá aí, ó. A renovação de Alan Franco está quase fechada. Falta apenas assinar o contrato, né? Falta resolver aquelas questões burocráticas, né? De contrato, de documento, e logo depois ele assina aí a sua renovação de contrato com o São Paulo, né? É a informação que trouxe o Alexandre Vieira, né? E ele acrescenta aqui ainda, ó. O São Paulo quer renovar com o Alan Franco e dar um aumento salarial para o jogador, tá? A renovação dele deve ser até 2028. O contrato dele atual é até o fim de 2025, né? Ele só tem mais um ano de contrato. E essa nova renovação que vai ter um aumento salarial, ele deve renovar até 2028. Então, excelente, maravilhosa notícia, porque quando acabou a temporada passada, a gente estava comentando, ó, vai chegar 2025 aí, e tem vários jogadores com o contrato acabando, né? O Igor Vinícius, o Rafael também está com o contrato acabando, mas com toda certeza, acho que até unânime, o mais importante de todos eles é o Alan Franco, né? Que se não for o melhor jogador da temporada do São Paulo, foi um dos melhores, né? Muita gente fala que ele foi o melhor, e acho até justo, porque, cara, jogou muito bem, teve uma temporada impecável, né? Muito acima do que foram os outros jogadores, então, de longe, se tivesse que ter uma prioridade para renovar, era com o Alan Franco, por motivos óbvios, né? Ele vai renovar, ainda já tem, né, questão de tempo de contrato, salário, né, luvas aí, já tá tudo encaminhado, só falta mesmo questão de documento, e ele assinar a renovação aí. Excelente notícia, porque eu tô começando a ficar preocupado, né? Porque a partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Aí vai chegar um time da Arábia Saudita, né? Chega um shake maluco aí, irmão, joga um caminhão de dinheiro e o cara vai embora, né? Então é sempre preocupante quando o jogador dessa importância, tá com o seu salário aí, seu contrato, perdão, se encerrando, mas ele vai renovar aí, tá bom? Olha aí, rapaziada, segundo o Alexandre Vieira,
A lesão que obrigou o Igor Felisberto a ser cortado da seleção brasileira sub-20, a contusão do lateral, não é grave. O atleta deve ficar de fora dos gramados por pouco mais de um mês, voltando a atuar em meados de fevereiro ou março. Tá? O Igor Felisberto estava na copinha, né? Estava na estreia do São Paulo só, né? Ele foi reserva, depois foi convocado para o Sul-Americano, foi lá para Granja Comari no Rio de Janeiro se apresentar à seleção. Teve uma lesão lá, né? Eu até esqueci o nome da lesão que ele teve, o Alexandre Vieira não botou aqui, mas enfim. E ele foi cortado da seleção, né? Já voltou para pro São Paulo, né? Pro CT, né? Para treinar junto com os jogadores, para tratar a lesão, né? Porque ele não tá treinando porque ele tá machucado. Mas segundo o Alexandre Vieira, né? Algo de próximo a um mês aí, ele deve estar voltando a jogar. Não foi nada muito grave não, porque quando acontece, tu já lembra do Valls, né? Que aconteceu com o Valls. Né? Pô, foi pra seleção, se machucou, nunca mais, irmão. Nem de perto conseguiu ser aquele jogador que tinha expectativa que ele fosse. Ficou, acho que foi 2 anos ou mais fora, né? Enfim. Meu parceiro, é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.